Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a aliança mosaica, a aliança onde as partes envolvidas são Deus e Moisés e todo aquele povo, que é chamado aquele povo hebreu. A dispensação é a lei, né? As tábuas da lei de Moisés, né? Que são tão conhecidas dos 10 mandamentos. É nessa aliança onde Deus ele estabelece as leis éticas, morais e também cerimonialistas ou civis, né? Como a gente queira chamar. Então, recapitulando, né? Como que Moisés surge do nada, vamos dizer assim, né? Então precisamos voltar um pouquinho na história, né? Lembrar que Abraão deu Sara, né, para o faraó, fingindo, mentindo, né, pecando, falando que ela era sua irmã, e aí Deus amaldiçoou o povo de Abraão. E aí depois teve aquela história com José, né, José do Egito, com os irmãos e tal. E aí nesse contexto, né, de escravidão, surge Moisés para que ele fosse um libertador do povo. E sim, na aliança mosaica ainda havia sacrifício de animais, né, como prova do arrependimento. E nessa aliança começa-se a ver essa necessidade, né, para que houvesse de fato um Salvador, alguém que pudesse remir, né, todos os pecados. Então, nessa aliança, ela mais do que as outras, ela aponta muito mais, podemos, né, falar assim, ela aponta muito mais, ela é muito mais diretiva para a vinda de Cristo. Tanto que essa aliança, a aliança mosaica, ela perdurou até a vinda de Cristo, que é o que nós chamamos de nova aliança, que é a aliança que nós estamos hoje. E algo que precisa ficar extremamente claro para mim, para você, é que nessa aliança, em momento algum, Deus fala que a lei salva. Pelo contrário, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sempre deixou muito claro que o que salva é a fé. Não apenas as boas obras ou simplesmente obedecer a obedecer à lei no sentido de obedecer por medo, não. Quem salva em todo tempo é a fé. E eu esqueci de falar, o sinal dessa aliança é o sábado, e nós precisamos também entender que o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele veio cumprir, porque ele falou isso, né? Que ele veio cumprir a lei de Moisés. Então, em nenhum momento, Jesus Cristo, ele está abolindo nenhuma outra aliança. Pelo contrário, elas se complementam uma a uma, até que chegamos à nova aliança. E se eu posso resumir aqui, a aliança mosaica, ela nos mostra assim claramente muito mais e nos revela muito mais sobre o caráter de Deus, sobre a seriedade do pecado e como nós, né, no caso eles lá naquela época precisaram de um Salvador e como hoje nós também precisamos, né, de um Salvador para que possa, para que os nossos pecados possam ser perdoados. Então amanhã voltamos com a aliança que talvez eu sou mais apaixonada, que é a nova aliança, que é a aliança que estamos hoje, que é quando Cristo chega e aí vai ordenando e colocando tudo no lugar. Beleza? Deus abençoe e até amanhã.